O Eterno, abençoado seja o seu poderoso nome. No relato da sua criação, fez questão de mencionar que em 6 dias ele criou todas as coisas que existem. Mas o sétimo dia ele descansou e abençoou, mesmo sem precisar, para dar o exemplo a toda a criação. Todos os seus servos, e o Shabat é o seu dia. É o dia de encontro com ele, o Todo-Poderoso. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá desde o Monte Sinai, através de Moisés, seu servo, para o povo de Israel, ele escreveu com a sua mão: Zahor et Yom HaShabbat le Kadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E nós, da Teshuvah Total, desejamos a todo o povo que está espalhado sobre os 4 cantos da terra, que estão nesse caminho de Teshuvah, um Shabbat Shalom, um Shabbat cheio da graça, do amor, da misericórdia e do temor, por que não, ao Todo-Poderoso, nosso Elohim, Adonai Tsevaot é o seu nome. Eu sou o professor Marcos Aurélio e estamos iniciando aí mais uma das porções da Torá, a 15ª porção da Torá, a porção Bo. A porção que vai tratar aí desses momentos finais aí, dessa batalha, né, entre o Eterno e o faraó do Egito, né? Uma batalha que a gente já sabe quem será o vencedor. O Eterno não entra em nenhuma batalha para perder, né? E a gente só vai ver aí o decorrer dessa história desse faraó que tinha um coração duro, um coração que não mudava, né? Não queria ser moldado pelo Eterno. A dureza representa isso, ela não quer ser moldada, né? E o Eterno busca pessoas que possam ser de barro, né? Um barro flexível, ainda possível de ser moldado. Depois que o barro ele já está pronto ali moldado e ele passa pelo fogo, ele fica duro e só quebrando, tornando pó e refazendo novamente. Então, esse faraó tinha um coração duro e é sobre ele que nós vamos falar. Hoje a gente está com adaptação aí no microfone. Esse microfone meu, o normal aí, deu uma zebra, não estava funcionando de forma alguma. Eu recorri aos universitários, o antigo que tem aqui. Está funcionando, a barrinha está verdinha aqui, está subindo o áudio direitinho. E assim esperamos que continue até o fim, né, do nosso estudo. Na próxima semana eu providencio outro. Essas coisas acontecem para a gente ser testado, né? Então, deixa eu colocar aqui o slide, né? Importante, rapaz. Rapaz, esqueci aqui o slide dos irmãos. Pronto. Tá aí essa chuva, né? Ficou escuro aqui o céu. Só que não é algo peculiar, algo normal, né? É uma chuva de gafanhotos. Olha na imagem, essa ilustração é lindíssima. Eu sempre admiro, né, o trabalho de quem trabalha, quem faz essas artes. Deveria ter colocado o nome aqui, porém é santíssimo. Demonstra aí a correria, né, dos egípcios fugindo dos gafanhotos, né, que estão à beira de destruir tudo aquilo que sobrou das pragas que nós vimos na semana passada com meu querido e amado irmão, o Fábio, né, Fábio Massarella. Eu não sei se o nome, o sobrenome dele se pronuncia assim. Ele que estreou no canal Testival Total, ele estreou, como eu costumo dizer, né? Ele já vestiu a camisa 10 e já foi o artilheiro do jogo. Ele já matou no peito ali e não teve problema. Parecia que já estava no time há muito tempo, né? Então ele se encaixou perfeitamente e trouxe para nós aí um excelente estudo, mostrando justamente a evolução dessas pragas, o combate do Eterno para com os deuses do Egito e principalmente o aumento da dureza do coração desse faraó para com o Eterno, para com a instrução daquilo que Moshe trouxe para ele, né? Então, parabéns, meu irmão Fábio, obrigado pelo estudo e muito boa a sua estreia. Que você possa trazer vários estudos como esse para a gente aqui, para a gente ficar mais próximo, né, do conhecimento da verdade que o Eterno colocou na Terra. Então, meado, pouco a pouco, essas pragas foram evoluindo
E chegamos ao fim, né? Ao fim dessas pragas para o faraó, para o povo de Israel que estava acompanhando aquilo sem sofrer nada, era uma maravilha, né? Um sinal, um prodígio. E quantas pragas faltam? Aqui a porção já diz. Só com o valor numérico de cada letra aqui que forma a palavra boa, nós temos o número 2 e o número 1. Somado dá 3. Não é isso? 3 são o número de pragas que restam aí para ser o Egito ser afligido por conta da dureza do coração do faraó. Isso nos traz muitos ensinamentos. A gente vai aprender muita coisa hoje, se o Eterno se permitir. Hoje, não só, né? Não só hoje à noite, mas amanhã pela manhã também. E amanhã à tarde. Da importância que um líder exerce sobre um povo, né? E principalmente quando esse líder ele só pensa em si mesmo. Ele não está pensando na coletividade. A gente teve líderes em toda a história da Escritura que tiveram papéis opostos. Nós temos líderes que não pensavam nos seus próprios interesses. Temos um exemplo claro aí de dois líderes de povos, um líder do Egito e um líder do povo de Israel. Moshe estava lá tranquilo, estava lá no deserto sem querer mais nenhum tipo de emoção para a sua vida, deixou tudo o que ele mais queria, tudo que ele estava se agradando, sua família, deixou tudo para trás para dar a sua vida para poder remir e tirar o povo de Israel do Egito. Dar a sua vida, se possível. Já o faraó estava disposto a dar a vida de todo o Egito para não perder o seu trono. A gente vê a oposição desses dois líderes já só para a gente vislumbrar aí esse início dessa batalha, né, que a gente já viu. Estamos agora no final dela. A gente já viu uma grande disputa. E tá aí, né? Deixa eu escurecer aqui para vocês, rapidinho. Outro desenho, outra representação artística aí. Olha que imagem, né? Moshe e Aharon trazendo a mensagem e o faraó dizendo: basta, eu não quero ouvir. Eu não quero mais escutar as palavras de vocês. Vocês falam difícil, falam coisas duras, trazem só desgraça para o meu povo. Mas na realidade, meus irmãos, quem era que estava aí com esse problema todo? Era o coração desse homem. Ele estava totalmente contaminado com arrogância, prepotência, tudo aquilo que a Escritura fala que vai trazer ao ser humano a destruição. E no livro de Shemot, Êxodo, no capítulo 10, versículo 1, espero que o áudio esteja bom, é o que tem para hoje. Que os irmãos aí aumentem mais um pouquinho, bote o fone de ouvido. Esse microfone não é tão bom, tá aqui numa gambiarrazinha, mas na próxima a gente corrige. O outro tá aqui, é quase acontecendo uma coisa com ele, mas eu não posso. Eu peguei o exemplo de Moshe, a gente não pode cuspir no prato aqui comigo. Eu não posso fazer o que eu queria com ele. Então eu vou colocar ele no local adequado, né? Eu não vou fazer o que pensei em fazer com ele, que era jogar ele no chão e pisar em cima, né? Mas é o ser humano. O ser humano é isso mesmo. Não espere muita coisa do ser humano, não, viu? Mas eu aprendi com o Moshe, não é pra gente fazer isso, eu não vou cuspir no prato que eu comi, né? O texto diz: Vaiomer Adonai el Moshe, Bo. E disse Adonai a Moshe: Vá, Bo, el Faraó, diante do Faraó, para o Faraó, que ani ri ribarti, ri ribadeti, et libo vi et lev avadaiv, lemaan, shiti, ototai, ile be cribo. E disse-lhe, e Adonai disse a Moshe: Vá ao Faraó, pois endureci o coração dele e o de seus servos, para eu demonstrar esses meus sinais entre eles. Então, esses sinais que o Eterno está demonstrando para o Faraó, para Moshe é um sinal. Para o povo de Israel é um sinal. Porém, para o Faraó é literalmente uma aquilalá, né? Uma maldição, uma destruição. São pragas que estão enfurecendo cada vez mais esse faraó. Por que esse faraó tem um coração duro? A gente já estudou há 2 anos atrás, eu coloquei
fiz um estudo aqui trazendo uma versão diferente sobre quem era esse faraó, que não seria Ramsés e sim Tutmoses III. E eles são da linhagem, Tutmoses III seriam da linhagem que conseguiu reconquistar a governança do Baixo Egito do governo Ixo. O governo Ixo, que era um governo estrangeiro, que veio justamente da terra de Canaã. Eles eram semitas. Eles foram imigrando para o Egito e de repente viram uma oportunidade na fraqueza do faraó e destronaram o faraó e assumiram o posto do faraó com um Ixo. E foi fácil para eles colocar Yosef como um regente do Egito, porque ele também era semita, né? Yosef também era semita, então não tinha problema nenhum para eles. Porém, a 18ª dinastia dos faraós da linhagem de Tutmoses, Armoses também conhecido, Armoses, Tutmoses I, destronou o governo Ixo, destruiu toda essa governança e começou a infligir duras cargas sobre o povo de Israel. Esse era o faraó, Tutmoses I, que não conhecia Iosef. Iosef este, que alimentou o Egito, conseguiu conquistar as terras da população egípcia para o faraó, ampliando os espaços do reinado do faraó. Ele também, além de alimentar os egípcios, alimentou toda aquela região, trouxe prosperidade para o Egito e agora esses novos governantes aí dessa linhagem de Armoses, tanto o primeiro, o segundo e terceiro, estão virando as costas para o povo de Israel, que era o povo de Yosef. Por conta disso, toda a riqueza e prosperidade que Yosef conseguiu através do Eterno, que o Eterno o abençoou, agora estão indo de água abaixo. Tudo aquilo que foi conquistado pelos descendentes de Israel, agora está sendo perdido pelas mãos desse faraó orgulhoso. E esse homem, Tutmoses III, seria um irmão sobrinho de Yosef, segundo o que a gente estudou há 2 anos atrás na porção Vairá. A 14ª porção, a porção anterior, mas só que há 2 anos atrás eu trouxe esse estudo. Foi um dos primeiros estudos que eu trouxe aqui no Teixuá Total. Tremendo, feito várias vezes. Não estreiei tão bem quanto o Moré Fábio. Eu estava muito nervoso, ele não aparentou nervosismo nenhum, cantando e já. Rapaz, incrível, incrível. Eu achei perfeito. Depois, meu irmão, me ensine como é que se faz para perder a ansiedade nas estreias, porque eu sou horrível de estreia. Então, continuando, né? Tem muita coisa para falar, a gente vai falar sobre Yeshua. E Yeshua vai falar, meus irmãos, algo interessante, que existiam pessoas no tempo, lógico que ele estava aqui na Terra, no primeiro século, que tinham o mesmo mover do faraó. Ele vai falar como se tivesse Moshe falando para o faraó, falando com o povo que estava ouvindo ali com ele, os líderes dos Yehudim no primeiro século. Ele vai dizer que eles tinham um coração duro, vai falar um monte de coisa. É incrível, a associação é maravilhosa. Eu espero que tenha tempo, né? Vou até me apressar aqui porque eu preparei 16 slides nesse estudo. Foi muita coisa. Ainda enxuguei algumas coisas que eu ia botar mais, mas tem muita coisa para amanhã também, para amanhã à tarde. Vamos ver se dá tempo de falar. O Lemaan te Saper Be'aznei Bneha U Ben Bneha et Asher Hitilalti, ou seja, e para que você conte a seu filho, ao neto, a respeito das minhas ações, Bemitzrai, no Egito, et Ototai, e os meus sinais, Asher Shamti, que realizo, né, entre eles, Vam, entre eles, vai dar Atem, que Ani Adonai, para que todos saibam que eu sou Adonai. Ou seja, Moshe está sendo ordenado aí novamente diante do faraó, mesmo tendo sido recusado 7 vezes, o faraó ali tentando dar uma de João sem braço, tentando enganar tanto o Eterno quanto a Moshe, e Moshe ali já meio ressabiado, né, não querendo ir, com toda razão, porque sabia que não ia ter tanto resultado. Mas o Eterno precisava dar ao faraó as oportunidades que ele toda vez pedia. O Eterno, meus irmãos, é justo, é bom. O Eterno
literalmente, meus queridos, dá oportunidade a qualquer um retirar esse coração de pedra e colocar o coração de carne. O rei Davi, ele justamente ele era um homem muito sábio e segundo o coração do Eterno, por quê? O rei Davi, ele sabia quando estava errado e reconhecia o seu erro e buscava não fazer novamente o seu erro. No Salmo 51, versículo 10, ele diz: olha, cria em mim, ó Elohim, um coração e renova em mim o espírito reto. Ou seja, ele está pedindo para cria em mim um coração novo, puro, sem nenhum tipo de rancor, de raiva ou de orgulho, de prepotência, que seja moldável, né? E ele ainda diz no versículo 11, né? Não lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Ruach HaKodesh, não tire de mim o teu Espírito Santo. A gente vê, meu irmão, lá no capítulo 7 de Shemot e Êxodo, no versículo 13, o faraó dizendo, né? Porém, o coração do faraó se endureceu e não ouviu como Adonai tinha dito. Então, não é o Eterno que endureceu o coração do faraó, como o Moré Fábio falou na semana passada. O faraó recebeu todas as oportunidades, o Eterno já havia visto, que ele daria todas as oportunidades para esse faraó mudar o seu coração, mas ele não aceitaria. Porque, como a gente estudou há 2 anos atrás, por isso que é importante ter essa outra versão também, vai dar um contexto histórico sobre esse faraó. Ele, quando ele era muito jovem, segundo o que eu consegui linkar, né, das histórias egípcias e tudo mais, achei interessantíssimo, por isso que eu trouxe para vocês. Quando ele era muito jovem, ele, como é que eu posso dizer? Perdeu seu pai, que é o Tutmose II, que expulsou Moshe para longe. E porém, ele não assumiu o trono, porque a sua mãe, né, e tia ao mesmo tempo, uma confusão isso aí, mas vocês assistindo, vocês entendem. Ela segurou o reinado dele, segurou o trono, esperando Moshe voltar e ele nunca voltou. E quando ela morre, ele apaga o nome dela da história. E quando Moshe aparece na frente dele, por isso que tem textos, até na porção anterior, que fala que Moshe era respeitado, nessa porção, Moshe era respeitado pelo povo do Egito. Todo o povo adorava Moshe, não é na outra porção, estou me confundindo. Todo o povo do Egito adorava, amava Moshe. Por quê? Ele realmente foi criado para ser o faraó. E esse faraó que está aí na frente dele não aceita nada que Moshe diga. Não existia nada que Moshe pudesse falar com o faraó que o faraó aceitasse o que ele dissesse, porque demonstraria uma fraqueza. Como eu disse no início do estudo, esse faraó não pensava nos interesses do povo, e sim no seu próprio interesse. A única coisa que importava era esse trono que ele estava sentado. O povo podia acabar-se, contanto que ele não perdesse o trono. Já Moshe, meus irmãos, ele não tinha esse problema. Ele não tinha ganância por liderança, por dinheiro, por nada. Não se apegava a nada, Moshe, realmente. No mesmo capítulo 10, versículo 3 diz: Vayavô Moshe ve Aharon el faraó, vayomeru elaiv ko ama Adonai Elohei ha Ivrim. Moshe e Aharon dirigiram-se ao faraó e lhes disseram: Eis o que Adonai Elohim dos Hebreus diz: Onde matai? Quando? Por quanto tempo? Essa expressão aqui é maravilhosa e ela vai se repetir mais à frente, surpreendentemente, não pela boca de Moshe e Aharon nem do Eterno. A gente vai ver quem vai falar. Porém, essa expressão aqui, a gente vai ver que é um desabafo, né? Quando? Por quanto tempo? Ad matai me adta le anot mipnei shelah ami va yaviduni.
Por quanto tempo mais você recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo ir para que me adorem. Então, meus irmãos, quando você vê essa expressão aqui, você vai entender que ela reflete um desabafo do Eterno quando existe algum obstáculo para o cumprimento do seu descanso, do descanso do povo de Israel. Seja ele por pessoas externas, ou seja pela o próprio ser humano, próprio servo do Eterno, o próprio israelita, sem cumprir o mandamento da Torá de guardar o Shabat, guardar o descanso. Porque aqui o faraó está impedindo o povo de Israel de sair para o descanso, sair para uma festividade. Todo Shabat é uma festa. Nós estamos hoje iniciando um encontro marcado, mais um dos encontros marcados do Eterno, mais uma festa do Eterno. É o povo mais festeiro do mundo. Não existe povo que mais celebre festa do que o povo de Israel. A gente tem no mínimo aí 54, né, festas no ano, fora as outras 7 festas que nós temos. Então, temos uma quantidade enorme de festividades, né? Então, no livro de Shemot, ainda, Êxodo 16, versículo 23 ao 29, o Eterno repete essa expressão, dizendo, Admatai, até quando? Mas dessa vez, não é o faraó ou seus servos que estão impedindo o povo de Israel de guardar o Shabat. É o próprio povo. Porque quando o Eterno deu o maná, ele deu a instrução, olha, vocês vão colher todos os dias, mas na sexta-feira vocês vão colher 2 porções, porque no Shabat não se pode colher. E quando o povo saiu de manhã no Shabat para colher ainda o man, e Moshe viu aquilo, o pessoal com as cestas na mão procurando, cadê o man? E foram reclamar com Moshe. O Eterno diz, de matai, até quando vocês vão me pôr à prova? Transgredindo o Shabat. O sinal de que você é liberto, o sinal de que você não é mais escravo. E você não pode mais, não precisa mais trabalhar no Shabat. Então, quando a gente recusa essa dádiva, essa bênção, é como se nós recusássemos a libertação que o Eterno deu ao povo de Israel do Egito. Porque é um sinal de que você é livre quando você descansa um dia. Quando você descansa no dia do Eterno, no dia que é o memorial do Eterno. Você, além de dizer que não é mais escravo do mundo, você diz a quem você serve, que é o Eterno que deu o exemplo para, como eu falei no início, né? Que em 6 dias criou o Eterno, todas as coisas que existem, mas o sétimo dia ele descansou e santificou. Ele abençoou, separou. Ele separou e abençoou, dando o exemplo para toda a sua criação. O Shabat é o dia do Eterno. Então, toda vez que algum patrão, algum líder religioso, algum familiar, algum vizinho, algum amigo fica te impedindo de guardar esse mandamento, o Eterno vai perguntar: há de matar, até quando? Por quanto tempo você vai aceitar isso? Por quanto tempo você vai fazer isso com os outros? Se nós estivermos impedindo alguém de guardar o Shabat, o Eterno vai cobrar de nós: há de matar. E se nós estivermos em transgressão, mesmo tendo consciência, o Eterno também perguntará a nós. Porque o Shabat é esse símbolo, símbolo de libertação. Está lá no livro de Yeshayahu, capítulo 58, você encontra exatamente isso. A pessoa tem que tirar o pé da transgressão. Literalmente, é você sair do caminho da transgressão. Tirar os teus pés do caminho da transgressão. Está lá em Isaías 58. Então, o Eterno também diz que justamente o sentido de você estar em liberdade é para servir a Ele. E o serviço a Ele justamente se dá em todos os dias, evidentemente, como muita gente diz, né? Ah, não, mas eu adoro ao Eterno todos os dias. Aí é. Então, na hora do teu trabalho ali, tu estás lendo a Escritura, tu estás fazendo uma oração, tu estás fazendo o quê? Concentrado no teu trabalho. Porque ninguém quer um funcionário que fica o dia todinho, em vez de estar fazendo o seu serviço, está lendo Escritura, está orando, está parando para ficar olhando a paisagem, olhando, desfrutando das coisas que Deus criou. Pelo contrário,
É que você faça a sua atividade. E é normal que a gente tenha a nossa atividade. O Eterno mandou, né? O Eterno não quer nenhum povo preguiçoso, não. Ele disse: olha, trabalhe 6 dias e folgue um. Ele não disse folgue todos os dias e não trabalhe nenhum. Trabalhe 6 dias. O Eterno é o melhor sócio do mundo. Ele nos dá 6 dias e pede só um. Ele nos dá tudo, né? Dá alimentação, ar para respirar, dá roupa, dá saúde, dá tudo. Só pede um dia. E mesmo assim a gente ainda quer negligenciar esse dia. E esse dia é o dia de serviço ao Eterno. É um dia que você vai estudar a Escritura, que você vai ajudar o próximo, que você não vai olhar para si, matando essa dureza do coração que o faraó tinha. Talvez se o faraó guardasse Shabat, ele não tinha coração duro. Ai, ai. Versículo 4. De outra forma, caso você se recuse a deixar meu povo sair, amanhã eu trarei gafanhotos ao seu território. Então, é o costume do Eterno, usando de misericórdia, nessas pragas, ele ir avisando ao faraó que vai trazer uma praga no outro dia. Por quê? Não era algo convencional, não era algo tipo assim. Moshe viu um molho de gafanhoto num canto ali, correu para o faraó e disse: olha, tá, a partir de agora vai ter gafanhoto em toda a terra do Egito. Não. Era algo que o Eterno dizia o tempo determinado em que a praga viria. Não era naquele momento. Para que o faraó não pudesse dizer, ah, isso é um truque. Ou então já estava aí, você está dizendo que vai vir, mas já está aqui na terra do Egito. Isso é uma consequência natural. A gente vai ver que até o caminho do gafanhoto não segue uma ordem lógica para esse tipo de praga. Até o caminho de ida e vinda do gafanhoto não segue um critério, um padrão que a natureza mesmo faz. A gente vai ver tudo isso daqui a pouco. Continuando no livro de Shemot, Êxodo, no capítulo 10, versículo 5, eu estou fazendo o mais rápido possível, meus irmãos, para a gente chegar até os textos dos escritos nazarenos, que é muito interessante também a gente falar. Ve-hissa et im haaretz velo yuhal le reot et haaretz ve-ahal. Ninguém será capaz de enxergar o solo, pois ele será coberto completamente de gafanhotos. Et yater ha pilet ha nishret lachem mi habarad ve'ahal et kol ha'etz hatsomecha lachem mi hasadeh. Eles comerão tudo que tiver escapado do granizo, incluindo toda a árvore que houver no campo. Então, o solo será completamente coberto pelos gafanhotos. É uma escuridão total. Trevas. E uma coisa em comum que há nessas últimas 3 pragas é justamente as trevas, a escuridão. O que é que a gente pode imaginar de um ser humano que não aceita corrigir o seu caminho? É justamente o sinônimo de alguém que está numa vida totalmente em trevas. Ele não consegue enxergar um palmo à frente do seu rosto. Alguém que esconde o seu, os seus pecados, alguém que encoberta as suas transgressões, alguém que não se corrige, quer incriminar os outros, quer terceirizar a culpa. Esse é esse faraó. Porém, esse mover que estava no faraó existe até os dias de hoje em muitas pessoas no mundo, inclusive em pessoas que se dizem estar em Techuvá. É necessário que a gente faça todos os dias uma autorreflexão se estamos seguindo o caminho do eterno ou o caminho que movia o faraó em transgressão. O caminho de Moshe, que abaixava sua cabeça e quando o eterno dizia vá, Moshe ia. Volte, Moshe, Moshe voltava.
Moshe não reclamava, não falava nada de errado, só simplesmente seguia. A única vez que Moshe não ouviu o Eterno e foi ouvir os homens, né? Um conselho tentando ali, parecendo algo bom, Moshe não viu maldade naquilo ali, aconteceu uma tragédia. São temas para próximas porções, né? Principalmente na porção Shelah Lehá, né? Vá por você, envie para você. Então, o Eterno, meus irmãos, praga a praga vai escalonando, aumentando, dobrando a aposta, o faraó também, né? Mesmo sem querer, ele está querendo ver se o Eterno acabou os truques na manga do Eterno. Né? Se não vai chegar no momento que ele não vai ter mais nada para trazer contra o Egito. Mas o Eterno vai sempre trazendo mais coisas, uma coisa escalonada a outra. Então ele trouxe o granizo, e como a gente viu com o Moré Fábio semana passada, esse granizo não atingiu ainda o trigo, porque a gente já estudou com o Moré Felipe numa das suas viagens, que na época de Pêssar, o trigo ele ainda está verde, que bate exatamente com o relato aqui dessa porção. O trigo ele não está maduro ainda, não está seco, a, não está como se fosse uma palha, né? Para que quando a pessoa bata assim com a mão, ele esfarele a palha e fique só o fruto. Não, ele ainda está verde. E o Mora Felipe pegou na mão, né, o trigo, espremeu e saiu como se fosse um leite dele, explicando a terra do leite e mel, né? O leite do trigo e o mel das tâmaras. Então, não estava ainda no tempo da colheita do trigo. Então, quando o granizo caiu, essas, essa, esses talos ainda, né, essas espigas verdes, ela não perdeu o fruto. Porém, como o farol está escalonando, agora o que é que vem? O gafanhoto, que devora justamente o que há de verde. É o que o texto vai dizer aqui. O que é verde, o gafanhoto vai lá e come. Esse trigo que ainda não estava maduro, estava verdinho, a esperança do Egito de ainda mais à frente conseguir algum tipo de alimento, agora cai por água abaixo. Por quê? Porque, como eu disse, essa dinastia, o antepassado, o avô desse faraó que está aí no trono, mandando Moshe, fique por aí mesmo, vá embora, não quero falar com você, não vou libertar ninguém. O avô desse faraó, o Tutmose Harmose I, segundo essa linha de estudo que eu venho abordando, foi aquele que não conhecia Yosef, ou seja, ele cuspiu no prato em que o povo dele comeu. Yosef que alimentou, José que alimentou toda a nação do Egito, toda aquela região ali, agora o seu povo era privado de alimento. Eles eram escravizados. A retribuição dessa família, o Eterno está suscitando os pecados do avô no seu neto, porque ele continuou no mesmo caminho de impiedade. O Eterno tem misericórdia por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Mas também traz punição sobre várias gerações daqueles que transgridem a sua palavra. Ou seja, quem continua nos pecados dos seus antepassados vai recebendo também as mesmas maldições dos seus antepassados. E agora está recaindo sobre esse faraó justamente toda a mesquiaria, toda a sua opressão, né, contra o povo de Israel. E o Eterno vai trazer sobre o Egito a vingança. Porque, meus irmãos, não cabe a nós executar vingança. Porque fica para o Eterno executar vingança. Nós, seres humanos, somos muito falhos. A gente não sabe se a pessoa que nos ofendeu está arrependida. E mesmo que ela demonstre arrependimento, muitas vezes, não estou dizendo que seja o correto a ser feito, muitas vezes, mesmo que a pessoa peça perdão e se demonstre arrependida do mal que tem nos feito, nós não perdoamos. Se tivermos a oportunidade de retribuir, fazemos. É o certo? Não. É o errado. Porém, o Eterno sabe dessa nossa falha, sabe desse nosso erro. Por isso que ele diz: olha, a vingança pertence a mim. Porque o Eterno, se aquele ser humano se arrependeu verdadeiramente,
Ele sabe do seu coração e ele dá oportunidade para aquela pessoa fazer techuvá. O Eterno não se alegra com a morte do ímpio. Antes tem prazer que ele se converta de suas más ações. Então, por isso que a vingança pertence ao Eterno. Por isso que ele deu 10 oportunidades para esse 10 não, a gente vai ver que não foram 10. As oportunidades, a última oportunidade dessa do gafanhoto aí. A última oportunidade se encerra aí. Porque ele se torna plenamente, totalmente ímpio. Já não há mais mudança. O número 8 representa a eternidade. Ele se torna eternamente ímpio. A gente vai ver que na nona praga, o Eterno não dá a esperança de arrependimento, na décima que piorou. A oportunidade que o Eterno deu, meus irmãos, para esse faraó aí, foi justamente dizendo, antes do gafanhoto vir, ele diz, amanhã, a gente vai ver no texto, amanhã eu trarei a praga. E o faraó ainda tenta negociar, aí é que a gente vê que o negócio desanda. Por que desanda também, né? Então, essa vingança pertence ao Eterno, é porque o Eterno dá. Outra coisa, esquecendo de falar também. Observe o seguinte: todas as vezes que o Eterno diz que vai trazer a praga, ele diz que amanhã vai trazer, que quando o Moshe sair vai levantar sua mão e fazer a praga, dando a oportunidade do faraó dizer: não, eu me arrependo, tá certo, não precisa, o povo não precisa sofrer, pode enviar o povo sair para sair do Egito. Pode mandar. Não vou querer mais não. O povo vai sofrer demais. É melhor a gente parar com isso por aqui. Eu já entendi o recado. Mas não, ele sempre ficava nessa de pedir perdão, né? Eu pequei, eu errei. Por favor, ore ao seu Deus, peça para que retire a praga de mim, que amanhã eu enviarei. E chegava no outro dia, quando o Moshe ia lá, ele estava com a cara mais cínica do mundo, fingindo que era besteira. E o Eterno ia e trazia outra praga. Porque todas as vezes que o faraó pedia para Moshe orar e retirar as pragas, o Eterno atendia. Isso é um sinal, meus irmãos, que na misericórdia do Eterno, a sua grande misericórdia, que é enorme, infinita, Baruch Hashem, bendito seja ele por conta disso. Se nós fôssemos o Eterno, o mundo já teria sido destruído. Por isso que ele é bom. Ele dá oportunidade e misericórdia a todos, inclusive a esse faraó. O Eterno não deixava nenhum obstáculo para esse faraó fazer techuvá. Quando ele pedia por misericórdia, o Eterno atendia e toda aquela praga era retirada instantaneamente e ele estava com o caminho livre para fazer techuvá. Ele não tinha desculpa para dizer, olha, eu não fiz techuvá porque ainda as rãs continuavam no meu palácio, porque os piolhos me atacavam, porque as úlceras feriram minha pele e continuaram. Quando Moshe orava, a úlcera desapareceu, o piolho foi embora, a rã também, a água se transformou novamente, não se transformou mais em sangue, e sim virou novamente água normal, parou de cair o granizo, porque o Eterno dava a oportunidade dele se arrepender. E assim ele faz com o ser humano. Porém, tudo tem um limite. Chega no momento que, em vez de vir a misericórdia do Eterno, quando a gente abusa demais disso, vem a vingança do Eterno. E quando há vingança, já não há mais como voltar atrás. Acabou-se as chances. Para tudo tem um limite. E é o que a gente vai ver o que aconteceu com esse faraó. Porque ele dizia arrependido, mas voltava a fazer. Dizia que estava arrependido, mas tornava a fazer. E assim existem muitos seres humanos hoje que fazem da mesma forma. Além disso, encherão suas casas e as de seus servos e a de todos os egípcios. Isso nunca foi visto por seus pais ou pelos pais de seus pais, desde o dia em que nasceram até hoje. Então ele se virou e foi embora. Então, Moshe, preste atenção, ele desapareceu da vista do faraó, né? Ele deu a mensagem e se virou e foi embora. Sumiu da vista do faraó. Esse padrão a gente vai ver mais na frente, viu? Preste atenção nesse padrão, nesses padrãozinhos aqui.
que eu estou marcando para vocês. Olhem, anotem aí, né? Se virou e foi embora, deixou o faraó, se ocultou da vista do faraó, não é isso? Vamos prestando atenção aí, viu? A gente já viu que o faraó tem um coração duro. A gente acabou de ver ali, né? Que o Eterno estava endurecendo o coração do faraó para não ver os milagres, os sinais, os prodígios que o Eterno estava fazendo. Então, peguem aí essas dicas, viu? Vão anotando a sua cadernetinha aí, ó. Aqui, cadernetinha, tá toda minha, tá toda anotada, cheia de coisa. Isso aqui é as perguntas que eu vou fazer para Yeshua quando eu estiver no mundo vindouro, viu? Tem algumas que eu vou perguntar a ele aqui, se ele me permitir, e se ele deixar eu levar essa minha cadernetinha, né? Eu tenho a mente, eu me esqueço demais, eu tenho que anotar tudo. Então, até chegou aqui, Jujubinha, para poder abrilhantar o estudo. Deixa eu pegar ela aqui para vocês. Tem muita gente que gosta dela, viu? Ela é muito legal. Deixa eu pessoal. Já apareceu, só mostrar. Então, a vingança, meus irmãos, que o Eterno dá através do povo de Israel. O povo de Israel não é o executor da vingança. Ele simplesmente, às vezes, é usado para isso. Né? O Eterno já usou, por exemplo, Gideão com 300 homens para destruir mais de 100 mil homens do exército inimigo. O Eterno já usou um anjo mensageiro várias vezes, né? Então, existem várias formas do Eterno usar alguém para trazer a vingança que a ele pertence. Ele sabe que não há mais jeito, aquela pessoa já rejeitou todas as oportunidades de fazer techuvá, só resta para ele trazer a vingança que ele tanto buscou, né? A única coisa que o Eterno faz é dar um alerta. No livro de Vaikra, Levítico, capítulo 20, versículo 22, diz: Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar nela. O povo de Israel, lá no livro de Levítico, é alertado para não repetir os mesmos pecados das nações às quais eles estão expulsando. Porque o Eterno está usando o povo de Israel apenas como um dos meios para trazer a sua vingança. A gente vê mais à frente, quando o povo de Israel estava transgredindo os mandamentos do Eterno na terra de Israel, na terra de Canaã, já estabelecidos, começaram a se orgulhar, e o Eterno usa um rei de uma cidade longínqua, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, para trazer punição para o povo de Israel. Ué, então Nebuchadnezzar é um homem justo? Não. O Eterno levanta quem ele quer para trazer a punição dos pecados daqueles que não se arrependem. Porque os profetas foram enviados para o povo de Israel, mas eles não aceitaram se arrepender. Então o Eterno não livra ninguém, meus irmãos, da sua devida culpa, da sua devida punição. Tanto é que no capítulo ainda de Vaikra 20, versículo 22, versículo 23, perdão, está aqui na anotação que eu fiz, e não andei nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto eu fui enfadado deles. Que todas essas coisas? Eles transgrediam a palavra do Eterno. Já existia oralmente, já foi transmitida para todas as nações da terra, e eles sabiam daquelas instruções, mas transgrediam. Então, o Eterno enviou o povo de Israel para destruir. Rapaz, eu separei 16 slides, já faz mais de 40 e poucos minutos que está rodando aí o estudo. Já são 6h45 e a gente só falou de 4 slides. Então tenho que correr, senão eu não falo de Yeshua, né? Estou bem atrasado aqui. Os servos do faraó disseram-lhe: Olha, preste atenção, meus irmãos. O negócio estava tão feio que aqueles homens, aqueles servos do faraó, que ficavam ali, como o Moré Fábio falou na semana passada, tentando replicar o erro. Vou dar um exemplo. Você chega assim para o seu contador, você tem uma empresa, eu tenho uma empresazinha pequena, eu chegasse para o meu contador, olha, eu estou com um problema aqui enorme. Eu estou, na realidade, não é nem um contador, né? A pessoa do financeiro. Eu chegasse para a responsável do financeiro, a minha irmã, que eu amo demais, minha irmã Fernanda, ela fica lá no financeiro da minha empresa, eu dissesse, olha,
Minha irmã, estamos com problema. Estamos devendo demais, estamos devendo aqui uma quantidade enorme de dinheiro. O caixa está no vermelho e não sei mais o que fazer. Eu não sei de onde está vindo essa dívida. Aí ela faz, peraí, eu vou te explicar. Ela pega o meu cartão e faz uma compra na mesma hora de algo que eu não estou precisando. Aqui, ó, é assim, ó, tá vendo? Eu digo, não, minha filha, mas você tá doida, você tá vendo que já o negócio tá ruim, você tá mostrando como é que. Você não perguntou de onde tá vindo essa. Não sabe como é que é? Eu tô lhe explicando, é assim, aí faz outra compra de novo. Eu vou querer um funcionário assim, rapaz, eu vou querer alguém que me diga, olha, tu tá devendo esse valor, mas tu tem um jeito de corrigir, é assim, 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 assim. Aí sim. Mas no caso desse farol aí, ele estava assessorado de pessoas que eram tão incompetentes que Moshe trazia rã e eles disseram, olha, tem um jeito, é assim é que ele faz. Aí trazia mais rã para dentro da casa do faraó. Só não conseguiram reproduzir o piolho, né? Que eles estavam se coçando tanto que não conseguiam mais. Porém, Moshe fez a água do Rio Nilo se transformar em sangue. Eles fizeram também, trouxe a praga da rã, eles multiplicaram. Chegou no momento que eles desistiram. Mas agora eles desistem de vez. Ele diz, ó, os servos do faraó disseram, por mais quanto tempo há de matar, e de novo, ó, por quanto tempo há de matar, até quando você vai impedir esse povo de adorar o Deus dele, de ir guardar o Shabat deles? Por quanto tempo, até quando? Por mais quanto tempo esse homem será uma ameaça para nós? Deixe o povo ir adorar Adonai, o Elohim deles. Você ainda não entendeu que o Egito está sendo destruído. Então, até esses servos do faraó entendem que é uma guerra que o faraó já perdeu. Eles já não estão cobrando o faraó que ele tome medidas para revidar. Não, agora eles admitem, olha, o Egito já está destruído, faraó. Para que você continuar com isso aí? Deixa esse povo ir embora. E o faraó já está perdendo ali os seus conservos, aqueles que mantêm ele no trono. Diz, ih, rapaz, tem que pelo menos dar um jeito aqui, fazer um migué, né? Qual o migué do faraó? Está aqui no versículo 8. Diz: Vá Yushav et Moshe ve et Aharon el Faraó, Vayomer Alechem Lechu, Ivdu et Adonai Elohim min ha-olhim. Em seguida, Moshe e Aharon foram trazidos ao Faraó, outra vez, e ele disse: olha o que ele vai dizer. Se parasse aqui, meus irmãos, até aqui, ó. Se fosse até aqui, tudo bem. Porém, o problema principal é o que vem depois, esse texto aqui, ó. Esse texto aqui é o problema principal. Vão e adorem a Adonai, seu Elohim. Moshe, quando ouviu isso, né, não acreditou. O queixo de Moshe caiu no chão. Aharon se ajoelhou no chão, agradecendo ao Eterno, porque o faraó ouviu da boca do faraó dizendo: vão, adorem a Adonai, seu Elohim. Pronto, se ele tivesse parado aí, acabou-se. O problema é esse Mim, Va Yamim, Va Imim, Ha Holhim. Quem e quem irá exatamente? Quem é que vai com vocês? Moshe não já havia dito, Faraó, que era todo mundo, que não era para ficar ninguém, que todos já deveriam ter partido, todo o povo de Israel e tudo o que lhe pertencia? Você pergunta novamente. Ou seja, ele está fazendo isso, meus irmãos, só para fazer o Miguel. Ó, vamos, podem ir. Não vai mesmo? Quem é que vai? Acho que Moshe fazendo a festa, o queixo dele caindo no chão, Aharon ajoelhado, agradecendo ao Eterno. Quando ele escutou que vai mesmo com vocês, é só vocês, né? Aí ele já se recobrava e disse ali, de novo, rapaz.
Tanto que no versículo 9 diz o seguinte: Moshe respondeu, com calma, né? Moshe era sempre um homem calmo, tranquilo, e ele diz: ó, iremos com os nossos jovens e idosos, bem tranquilamente, nossos filhos e filhas. Iremos com nossos rebanhos de gado, pois nós precisaremos celebrar uma festa para Adonai. As festas do Eterno, você sabe que são seus encontros marcados, os descansos que o Eterno prometeu para o seu povo. Toda a festividade do Eterno é um descanso. Você não pode trabalhar neste dia. Já no Egito não tinha isso. Todo dia era dia de trabalho. Então Moshe está sendo claro, dizendo quem é que vai, ou seja, que todos vão sem exceção. Então, qual é o ponto principal disso aí? A gente vai ver que o faraó não vai aceitar de jeito maneira essa ideia. Olha o que o versículo 10 diz. O faraó lhes disse: Adonai com certeza estará com vocês, caso eu os deixe partir com seus filhos. É claro que vocês não estão planejando algo bom. Então ele queria que só os homens, provavelmente as mulheres, fossem para esse encontro marcado. Que os filhos ficassem lá, né? E olha o que o texto diz no versículo 11. Lo hem lehu na. Nada feito. Apenas ha-givrim ve ivdu et Adonai. Apenas os homens poderão ir adorar ao Eterno. Ki otam atem mi vakshim va yagaresh otam me et pnei faraó. É isso que desejam, não é? Eles foram expulsos da presença diante do faraó. Então, o que esse faraó fez? Esse cara era um. Vou colocar um slogan para ele aqui, né? Não sou muito bom de slogan, não. Quem é bom é o Moré Felipe. Ele era um marqueteiro mimado. Pronto. Ele fez o marketing lá para os seus servos que estavam dizendo: Ah, Faraó, tá tudo destruído, tu tem que escutar o conselho da gente, deixa esse povo partir. Então ele foi lá, fez uma encenação dizendo: Olha, podem ir, vá, podem ir. Quando Moshe e Aharon estavam saindo, disseram: Mas quem é que vai mesmo? Aí Moshe volta: Olha, vai isso, vai todo mundo. Não, não, não. Quem tá. O Eterno é com vocês. Então vocês vão, só os homens, os filhos ficam, não vai mais ninguém. Pode ir, pode ir. Nada feito. Trato, nada feito. Podem ir, saiam da minha presença. Ou seja, o faraó inicialmente estava pedindo por misericórdia, negociando, querendo negociar com o Todo-Poderoso. Quantos hoje não fazem a mesma coisa mesmo? Líderes religiosos, governantes, que se assenhora do povo do Eterno e ficam colocando instruções, ordenando coisas que são contrárias à palavra do Eterno. Quantos não fazem a mesma coisa? Querendo barganhar, retirando, às vezes, mandamentos da palavra do Eterno, ou até mesmo acrescentando as palavras do Eterno, querendo negociar com o Eterno. Eu pergunto a todos vocês aí, todos vocês. Você que é dono de casa, dona de casa, você confiaria, você tendo uma criança de, vamos estar assim, 5 anos de idade, você confiaria pegar todo o rendimento que é para sustentar a sua família durante o mês, do aluguel, da conta de luz, da água, do IPVA do carro, da parcela de menino, do colégio do menino, do gás, da- das despesas cotidianas. Você confiaria pegar todo esse dinheiro quando receber do seu patrão lá, entregar na mão do seu filho de 5 anos de idade e dizer: Meu filho, organize tudo que eu confio em você. Na mesma hora que tu entregasse dinheiro para esse menino, ele ia sair correndo, ia no mercado comprar biscoito, batatinhas, refrigerante. No fim do mês, as contas.
tudo destruído. Do mesmo jeito, meus irmãos, é o que o Eterno acha de todos nós, seres humanos. Nós somos como uma criança em comparação com a sua infinita misericórdia, seu infinito conhecimento e com seu provimento. O Eterno é o provedor da casa. Nós somos apenas bebês, criancinha. Mesmo o homem mais sábio que já pisou nessa terra não chega a um cabelo, a ponta do cabelo do conhecimento do Eterno. Então, o ser humano, para chegar e barganhar com o Eterno, alterar a vontade dele, é como uma criança que quer opinar sobre as contas da casa, as prioridades da casa. Quando você vai falar, eu como um pai, como não sou pai, perdão, eu não posso dizer isso, mas eu já fui filho. E eu sei que a palavra da minha mãe, quando eu estava sob o teto dela, não tinha negociação, não. A palavra da minha avó, de abençoar a memória, não tinha negociação. Ela dizia, vá para lá, era igual a Moshe. Quando o Eterno dizia, vai, eu ia. Venha, eu vinha. E não vá não, para você ver. Hoje que criou-se uma moda em que os pais perguntam aos filhos o que eles estão pensando, o que eles estão achando. Por isso que os lares, as famílias estão destruídas. Porque as crianças não têm senso de autoridade. Ela não tem senso de autoridade dentro de casa, vai ter na rua. O erro dos pais é se tornar amigo dos filhos. Pai é pai, filho é filho, se respeita o pai. Minha mãe me criou assim e hoje eu a amo demais, faço tudo pela minha mãe. Eu tenho vários amigos que foram criados mimados pelos pais e coloca pai no asilo e mãe no asilo. O amor verdadeiro é aquele que diz não, aquele que impõe barreiras, é aquele que diz o limite que o filho tem. Então, o Eterno, quando deu a sua Torá, ela é perfeita. Quando o Eterno está dando essa ordenança para o faraó, manda eles ir embora, não é uma parte só. O faraó não pode negociar, porém ele quer negociar. Nada feito, olha que autoridade, dizer para o Eterno, o Todo-Poderoso, nada feito, esse povo não sai daqui. O Eterno olhando e rindo-se, né? O Eterno, você vai sair, de um jeito ou de outro vai sair. Não é agora. Eu quero ainda brincar mais um pouco contigo. Eu quero ver até onde vai esse teu coração duro. Onde vai esse teu orgulho? Tu não é tão orgulhoso? Até onde vai? Eu vou entrar nesse jogo contigo, Farol. Nada feito, né? Imagine o Eterno te pedir algo, você dizer, nada feito, eu não quero. É do meu jeito, então não há. Não tem jeito. Quanta prepotência desse ser humano. Quanta arrogância. Ele está aqui para carregar o notebook. Mas foi. Pronto. Aí, deixa eu só escurecer aqui para vocês. Nada feito, né? O faraó teve a oportunidade de se arrepender e disse nada feito. Olha que bicho feio mesmo. Que coisa horrível. Eu tenho um pavor desse bicho. Sou eu não, viu? Deixa eu tirar aqui que eu tô dizendo que o bicho é feio. E vocês já estão dizendo a ele, falando dele mesmo, bicho feio. Sou eu não, rapaz. O gafanhoto. Olha que bicho feio, horrível. Eu tenho um. Olha, rapaz, acho um bicho tão feio isso aí. Eu não tenho. Lógico que eu não vou correr, né? Se aparecer, eu vou tonger o bicho. Eu não gosto de matar também, não, bicho. Não. Mas que é bonito, não é não, viu? Bicho realmente deixou a mulher aqui, ó. Rapaz, o rapaz aqui também correndo. Veio a praga de gafanhotos para o Egito por conta de quê? Da prepotência e arrogância do faraó que disse nada feito, nada feito. Pode ir embora. E nem me traga esses gafanhotos, viu? Não apareça aqui com gafanhoto. Isso ele falando na frente. Olha, nada feito, viu? Nem me apareça aqui com gafanhoto, viu, Machado? Gafanhoto não. Você disse aí, tudinho, eu tô sendo bonzinho com você, viu? Não me apareça com gafanhoto. No outro dia,
Os gafanhotos, não. Adonai disse a Moshe, estenda a mão, o Eterno esperou misericordiosamente o dizer do faraó, mas o Eterno já sabia que ele não ia liberar. É por isso que endureceu o Eterno o coração dele, porque não existiria praga nenhuma que que o Eterno colocasse sobre o faraó que ele libertasse. Ele trouxe todo tipo de medo que o faraó tinha sobre ele e não libertou o povo. Só teve uma que eu vou explicar pela manhã, por que ele libertou o povo com essa última praga. Vai muito além do amor do filho, do pai para o filho. Mas também o Eterno acabou destruindo literalmente a última esperança dos egípcios. A última esperança do Eterno destruir os egípcios. Aquilo que o faraó mais tinha esperança, né? Então, Adonai disse a Moshe, estenda a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos invadam a terra e comam a planta deixada pelo granizo. Então, a esperança alimentícia que os egípcios tinham, está indo pelo saco agora com essa vinda desses gafanhotos. Moshe estendeu sua mão com sua vara sobre a terra do Egito, e Adonai fez um vento oriental soprar sobre a terra durante todo o dia e toda a noite, e pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Então, esses gafanhotos vieram por um caminho, e a gente vai ver que esses gafanhotos vão voltar pelo mesmo caminho. Já já eu vou falar sobre isso, que é antinatural esse movimento do gafanhoto, para demonstrar que é realmente algo do eterno, não é algo natural. Né? Então, perdão, meus irmãos, uma dor nas costas enorme. Esses gafanhotos, meus irmãos, eles são uma praga que já é conhecida na Escritura, que o Eterno traz em vários exemplos, em vários locais, relacionados à avareza, relacionados justamente à negação da misericórdia. Quando você literalmente quer juntar para si algo que não te pertence. O que o faraó estava juntando para ele, o povo de Israel que não pertencia? Ele queria que aquela mão de obra fosse escrava da sua linhagem para sempre. Ele negava o alimento ao povo de Israel. Trabalhavam na miséria. Justamente um povo, como eu já havia dito antes, que através de Yosef abençoou demais a terra do Egito. Então, essa praga vai sempre na Escritura ser mencionada, relacionada à avareza e principalmente à negação da misericórdia. Tanto que no livro de Malaquia, capítulo 3, versículo 10, tenham calma, não puxa o dinheiro do bolso, tenha calma, não é isso não que eu vou falar. Chuva total não quer, de jeito de maneira isso. Vocês já estão se coçando. Fala Malaquias 3:10, o pessoal já está querendo se coçar. Por favor, né? Tá querendo aí puxar o dinheiro. Não puxe, não. Tenha calma. Muito distorcido esse texto. Se você ler todo o livro do profeta Malaquias, está se falando para os Kohanim, os sacerdotes. E quando chega no capítulo 3, versículo 10 em diante, está se falando de que os sacerdotes estavam desviando a finalidade do dízimo. O povo estava trazendo os dízimos e os sacerdotes não estavam recolhendo para o devido local, estavam sorteando entre eles ali mesmo, estavam vendendo, estavam fazendo todo tipo de sorte e não estavam recolhendo esses dízimos que eram trazidos a eles para o local devido que era conhecido, o Eterno chamava de Casa do Tesouro. Era um compartimento do templo onde ficavam os dízimos. E no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante, diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz Adonai de Sebaote: Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal,
que não haja lugar suficiente para recolhê-los. Ou seja, se os levitas dessem o devido destino dos dízimos, que seriam órfãos, viúvas, estrangeiros e necessitados, inclusive os próprios levitas, cada um ficava com uma parte, o Eterno está dizendo que esses dízimos iriam vir de uma forma tão forte, porque as colheitas iriam vir sobremaneira sobre o território de Israel. Essas bênçãos seriam espalhadas não só para os levitas, mas para todas as tribos, resultando em mais dízimos. Quanto maiores fossem as colheitas, maiores seriam os dízimos. O Eterno está dizendo que se eles fizerem um serviço de distribuição, de repartir corretamente, ele vai abençoar sobremaneira o povo de Israel. Porém, se eles continuassem negando esse direito do órfão, da viúva e do estrangeiro, o Eterno iria trazer a maldição. Que seria responsável. Qual seria a maldição? Preste atenção. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador. Ou seja, o gafanhoto que vai vir para comer as plantações e não resultando em não haver dízimo para eles, vai ser repreendido. Mas se eles continuarem fazendo, o Eterno não vai repreender os gafanhotos. Eles virão e atacarão as plantações, né? E ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz Adonai de Sebaú. São, então, dos gafanhotos com justamente a avareza. Por que isso acontece? Principalmente a avareza da parte dos líderes de uma nação, de um povo. Por que a relação dos gafanhotos? Abram suas escrituras aí no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 27. Diz o seguinte: os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos repartem. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos repartem. Eles não precisam de um rei, os gafanhotos, para aprender a dividir, para saber dividir. Eles dividem tudo entre eles, ou seja, toda aquela plantação, cada um come o quanto puder. Eles não precisam de um rei que se serve primeiro para que depois os outros sirvam-se. A gente observa no mundo animal, e acontece também entre nós seres humanos, uma coisa impressionante. Quando você vê a formiga, tem a formiga que é a rainha, né? E o rei, são os dois, sei lá, eu já vi cada formiga que é desse tamanho, as outras bem pequenininhas. Eles são sempre maiores. As abelhas também, tem a abelha rainha, que ela é gigante, enquanto as outras são bem pequenininhas, operárias. Trabalha para sustentar essa rainha. A gente vê o leão, que é o rei da selva, fica o dia todinho de flosou dormindo, a leoa sai para caçar, quando ela consegue abater uma presa, o leão vai lá e come a melhor, espanta as leoas, né? Come a melhor parte daquela presa, quando não sobra só a carcaça, ele deixa para a leoa trabalhar e comer. E no reino animal é assim, e o ser humano age da mesma forma. Elegem-se reis e governantes, comem de tudo, se engordam em cima das outras pessoas, enquanto o povo está na miséria. Por isso esses gafanhotos vêm para dar o exemplo ao faraó e ele precisa aprender a dividir. Ele precisa deixar o povo partir. Ele precisa ser um exemplo para o Egito. Deixa eu continuar aqui, meus irmãos. Deixa eu ver a hora. Ixi. Estamos no sétimo slide. Faltam 16. Ou seja, faltam 9, né? Quer dizer, estou atrasado. Vamos embora. Os gafanhotos subiram por toda a terra do Egito, estabeleceram-se em todo o território do Egito. Essa foi a invasão mais severa que já houve ou jamais haverá outra vez. Ou seja, foi algo inimaginável pelo faraó. Os gafanhotos estavam em toda parte, na casa dos seus empregados, tudo mais. E olha o que o texto diz: e cobriram o solo de forma completa, de modo que ele parecia escuro.
ver terrocher, ou seja, parecia escuro. Então, a gente vai ver que essas últimas três pragas, meu irmão, são associadas com a escuridão. A gente vai ver Yeshua falando sobre isso também. A escuridão, se ocultar diante dos líderes. Yeshua falando sobre o coração duro. Tudo no mesmo texto. Coisa incrível. A escuridão é justamente, meus irmãos, a gente se desassociar do eterno. O eterno só está materializando aquilo que está dentro do coração do faraó. Essa escuridão, essa avareza, essa arrogância, tudo isso está sendo materializado através dessas pragas. O Egito está sendo destruído de dentro para fora. Comeram toda a planta que crescia no solo e todo o fruto das árvores deixado pelo granizo. Nada verde subsistiu. Nenhuma árvore e nenhuma planta no campo em toda a terra do Egito. Então, e estava verdinho ali, os gafanhotos, ó. Qual era a esperança dos egípcios? Que esses frutos, principalmente o trigo, que ainda iria amadurecer, seria justamente aquilo que iria alimentá-los, porque o granizo destruiu quase tudo. Matou os animais, destruiu as plantações que já estavam prestes a ser colhidas. E a única esperança seria esse trigo e justamente as outras árvores frutíferas, né? Porém, o gafanhoto comeu foi tudo. Agora não tem mais esperança alimentícia para o Egito. E a gente vai ver o Eterno destruindo aquilo que representa também os três pilares de Nimrod. A segurança que o governante trazia, né? O governo, que traz segurança para o povo. O Egito já não era mais seguro. O governo que trazia alimentação, que se comprava com Kessef. Eles poderiam ter o dinheiro do mundo todinho agora, mas não tinha alimento para comprar. E principalmente o lado religioso dos egípcios, que a gente vai ver na próxima praga, que também será destruído por conta do culto deles que eles tinham aos seus deuses e colocavam o faraó como o próprio Deus Sol. E a gente vai ver essa praga destruindo também a próxima, destruindo esse mito. Né? Então o Eterno destrói os três pilares de Nimrod através de suas pragas. Como a gente viu também na semana passada com o Moré Fábio, nessas três últimas pragas a gente consegue associar também a essa destruição. E no capítulo 10, versículo 16 diz: Vá imacher para o likro le Moshe u le Aharon vayomer hatati la irvá la Adonai, né? Não está com todas as letras aqui, mas tudo bem. Le Elohei ve lachem. O faraó apresentou-se e a convocar, né, apressou-se, perdão, a convocar Moshe e Aharon e disse: Pequei contra Adonai, seu Elohim, e contra vocês. Então, ele assume que pecou. Ele se tornou bonzinho agora. Sétima praga acontece depois daquela palhaçada que ele fez. E ele diz: Eu pequei. Por favor, retire essa praga daqui. Tire esses gafanhotos daqui. Eu pequei não só contra Adonai, mas contra vocês também, meus amigos. Orem para o Eterno. Que ele resolva essa situação. Ele tire esses gafanhotos daqui. Eu não aguento mais. Então, era para o faraó pegar esses gafanhotos e já fazer assadinha na frigideira, né? Pela Torá pode, viu? Eu jamais comeria. Inclusive, Yohanan comia gafanhotos, né? Pela Torá pode. Eu jamais, nem me. Se um dia eu for para Eretz Israel, se lá tiver para vender assadinho na hora, eu não quero. Não. O Eterno me guarde.
Versículo 17. Agora, por favor, perdoe meu pecado só mais uma vez e intercedam a Adonai, seu Elohim, para que ele retire para longe de mim essa praga mortal. Então, ele estava com medo já, literalmente, da morte, né? Não por causa dos gafanhotos em si, atacando ele, mas sim porque eles estavam devorando todas as plantações, tudo aquilo que o Egito ainda tinha por alimento. Então ele pede, diz que pecou, diz que vai mudar, que não vai mais fazer de novo o mesmo erro. Porém, a gente já sabe, né, que não é da forma que ele fala, né? Eles saíram de novo, né, Moshe e Aharon, da presença do faraó, intercederam junto a Adonai. Tá aí uma outra imagem, né? Deixa eu só escurecer aqui para vocês. Olha que ilustração bonita. Aqui está a pirâmide do Egito, né? E uma escuridão enorme cobrindo aqui o pouco de luz que tem, né? Moshe e Aharon aqui intercedendo ao Eterno para que a escuridão viesse sobre o Egito, né? Aqui está como se fosse um mar invadindo o Egito. Isso eu acho que o artista quis colocar como se fosse a escuridão palpável, né? Dava até para pegar, né? Como se as nuvens fossem tão densas que desse para pegar no, nessa escuridão, nessas trevas, né? Então, sou apaixonado por essas ilustrações aí. Shabbat Shalom, querida irmã Helena Posner, também faz maravilhosos quadros aí. E saudações do Shabbat, é uma expressão artística aí notável, viu? Então, a gente abençoe. Eu queria também a amado irmão Márcio Luan também, trabalha com artes plásticas. Temos vários artistas, né? Temos o Violão de Ouro 1, Violão de Ouro 2, Garganta de Aço. Temos as irmãs aí e os irmãos que trabalham com artes plásticas. Estamos bem, né? O canal Teixeira Total aí está bem. Adonai reverteu o vento e fez soprar com força do ocidente. Então, eles vieram do Oriente e voltaram do Ocidente. O vento voltou do Ocidente. Ou seja, é como se eles estivessem indo e voltando. Ele veio de cá para cá, por exemplo, e agora o vento bateu de cá para cá. Ou seja, esse caminho aqui, meus irmãos, é antinatural. Por quê? Os gafanhotos em si, vamos supor que ele tinha um campo aqui, eles comeram tudo aqui e estão indo para cá, certo? Aqui eles chegaram aqui e comeram todo o campo. Eles têm que continuar ou para cá, ou para cima, ou para baixo. Eles não voltam para cá. Porque se eles já comeram tudo aqui, nessa viagem para cá, que eles chegar lá não tem nada, eles morrem. Então é antinatural. Então o Eterno fez questão de fazer com que eles voltassem pelo mesmo caminho para demonstrar que isso não era natural. Mas enfim, o Eterno ele está provando ao rei do Egito que o verdadeiro Elohim é ele, é o Eterno e não existe um. Versículo 20. Adonai, no entanto, endureceu o coração do faraó e ele não deixou o povo sair. Vai arrasar que fortaleceu, né? Adonai et Levi, o Eterno, o coração, Faraó, velou Shilar e não deixou enviar et Bnei Israel, os filhos de Israel. Por que o Eterno endureceu? Porque o Eterno novamente retirou esses gafanhotos. O Faraó se achou como se estivesse mandando no Eterno. Mas ele não sabe como o Eterno age. O Eterno está dando a ele a oportunidade dele se arrepender, mas ele toda vez falha. Ele age como um menino que fica voltando a palavra. O Eterno só dá uma palavra. Ele não fica indo e voltando com sua palavra. Não é igual a esse faraó. Porém, meus irmãos, olha que coisa interessante. Agora, a gente viu que o padrão do Eterno é o quê? E enviar Moshe até o faraó. Ele diz ao faraó o que vai fazer no outro dia, geralmente, né? Ou então quando sair daquela sala. E realmente acontece daquele jeito. Várias vezes Moshe foi importunar o faraó quando ele ia de manhã cedo no rio, né? É uma coisa meio asquerosa.
o que ele fazia no rio, né? Justamente as suas necessidades, né? Esse povo era tão besta, existia uma cultura egípcia que o faraó não tinha necessidades físicas. Então, como é que ele encobria isso? Ele ia de manhã cedo para o rio e lá tomando banho, ele fazia suas necessidades e dizia para todo mundo que não fazia necessidades especiais. Suas necessidades físicas, não fisiológicas, perdão. Então Moshe ia nesse momento aí, incômodo para o faraó, né? Para justamente trazer as pragas para ele, né? A primeira é justamente transformar o rio em sangue. Então o faraó passou alguns dias sem ir na sua privada gigante, né? No rio lá. Então o pessoal sabia que ele tinha necessidades especiais. Isso relatos de pesquisadores, né? Eu tenho um livro ali muito interessante que fala a histórias antigas sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, os seus costumes, é bem interessante. Então, o Eterno Adonai disse a Moshe: estenda a mão na direção do céu, e haverá trevas sobre a terra do Egito, trevas tão espessas que se podem tocar. Então, o Eterno fala aqui que haverá o Shear. Agora, qual é o detalhe, meus irmãos? Nesse caso aqui, observe que o Eterno não disse nada para o faraó. Dessa vez, o Eterno simplesmente ordenou a Moshe que já fizesse, porque já é a nona praga. Na oitava, o faraó demonstrou que ele é eternamente ímpio. Isso se tornará um ciclo eterno para ele. Ou seja, toda vez que Moshe sair de lá e orar ao Eterno para reverter a praga, ele vai voltar a endurecer o coração. Então agora o Eterno não precisa mais dessa firula de ir até ele para avisar o que vai fazer, não. Agora o Eterno vai lá e faz e pronto. Ele vai chegar até para negociar depois, porém, daquele jeito, né? E a última praga já é imperdoável, não há mais volta. Então, que a gente possa também tomar cuidado, porque às vezes a gente está em transgressão com o Eterno várias vezes, repetindo, repetindo, repetindo. Chega um momento que o Eterno desiste. Diz isso aí é eternamente ímpio, ele não vai mudar nunca. Então é melhor ele partir pelo caminho dele. E às vezes até o mal maior acontece. Porque a gente se arrependa nessas oportunidades, desses intervalos que o Eterno dá para a gente, de literalmente a chance que a gente tem de se arrepender e andar no caminho de Techuvá. E não precisa dessas medidas mais fortes e enérgicas do Eterno, principalmente a vingança, né, que ele traz sobre todos aqueles que fizeram mal ao seu próximo. Vai Moshe el Yador al Hashamai Vaihi Osher. E Moshe estendeu a sua mão na direção do Hashamai, do céu, né? Vaihi e houve Osher, trevas. Efla Bechol Eretz Mitzray Sheloshet Yamin. E houve trevas espessas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Qual era o outro culto egípcio que existia? O próprio faraó se intitulava o Deus Sol, ou seja, ele era na Terra ele era uma divindade que representava o Sol. E segundo a mitologia egípcia, meus irmãos, segundo a mitologia egípcia, cadê ele tá fazendo um barulho, rapaz? Pô, eu arrumo outra também, além do microfone, outra, né? Não quebra agora não, viu? Alô, espere terminar o Shabat. Então, segundo a mitologia egípcia, toda noite, quando havia trevas, o deus Set, que era o deus da destruição, o deus do caos, o deus das trevas, ele começava uma batalha contra o deus do sol Ra. Mas que toda manhã o deus sol Ra vencia essa batalha, por isso o sol novamente nascia. Então por isso que eu digo que o Eterno foi destruindo cada um dos suportes do reino do faraó. Principalmente nessas últimas 3 pragas, aconteceu novamente isso. Por quê?
essa destruição, meus irmãos, desse, dessa parte espiritual, da parte religiosa, da crença dos egípcios, era o que mais era forte e mantinha o temor, né, dos egípcios para com o faraó. E eles tinham essa crença que todo dia o sol nascia, então era porque aquele faraó representava a vitória, né, do sol contra esse Deus das trevas. E o Eterno trazendo essas trevas espessas mostra que esse reinado do faraó é fraco, não consegue mais vencer, né? E por isso ele também perde esse artifício de ser esse líder por conta da religião que imperava no Egito, crença mitológica do Egito. Cada um dos detalhes do Eterno vai minando e destruindo esse faraó. Por isso que o coração dele ficava duro. Ele era impotente perante tantas destruições de uma vez só. As pessoas não conseguiam enxergar umas às outras e ninguém se dirigiu a nenhum lugar por 3 dias. Todavia, todo o povo de Israel possuía luz em suas casas. A gente vê aqui luz diante de quem? Do povo de Israel que está em obediência. A gente vai ver todas essas palavras saírem da boca do nosso mestre Yeshua. Tudo associado a essa porção. Nessa caderneta aqui eu vou anotar, viu? Mestre, no dia que tu estava falando tal e tal coisa ali para aquele povo, o senhor estava pensando na porção boa? É uma boa pergunta, né? Se o Eterno me permitir estar lá, que eu esteja lá, né? Pode ser que eu faça essa pergunta lá, né? Uma pergunta bem inusitada. Vocês vão ver o texto porque eu vou perguntar isso para ele. Versículo 24: o faraó chamou Moshe e disse: vão, adorem Adonai. Deixem apenas os seus rebanhos de gado, seus filhos podem ir com vocês também. Então, mesmo passando por essa dificuldade, 3 dias no escuro, ele manda chamar Moshe e ele não está entendendo ainda a situação. Ele se acha com o direito ainda de mandar ou pedir alguma coisa. A gente vê a arrogância desse homem, a prepotência desse homem. Tudo que ele representa é snob. Por fim, meus irmãos, o que é que a gente tem desse faraó? Quando o ser humano se desvia da Torá, ele está aberto para todos os caminhos das trevas. Esses caminhos que levam à corrupção, devassidão, idolatria, roubo, inveja, todas as coisas que o Eterno abomina. As trevas é um reflexo do total desprezo às coisas do Eterno. E o que é luz? O amor e o zelo a tudo o que concerne a Torá do Eterno. Porque o povo de Israel tinha luz nas suas casas? Porque eles tinham a Torá em suas casas. O Egito não tinha Torá em suas casas e tinham trevas densas, palpáveis. Eles estavam cegos na escuridão. Porém, esse sentimento de escuridão e de trevas, a gente vai ver agora com o nosso mestre Yeshua, que não está restrito apenas aos egípcios e às suas casas. Todos nós podemos, em algum momento, também cair nessa mesma transgressão, nesse mesmo pecado. No livro de Yohanan, João, capítulo 12, versículo 35, está escrito: Vaiomer Aleichem Yeshua, od me'at misar yair haor le'enichem lihu. Yeshua disse: a luz estará com vocês por mais um pouco de tempo. Le orot be himatzo pem e hase etchem hahosher ve holer be hosher.
Ande enquanto tem luz, ou as trevas os surpreenderão, pois quem anda nas trevas, Yaler el asher lo yadá, não sabe aonde vai. Então, essa or que aparece aqui, essa luz, representa o que, meus irmãos? Torá do Eterno. Enquanto a gente tem essa Torá, a gente deve permanecer mantendo essa luz acesa. No livro de Yohanan, eu acho muito interessante os escritos da Bessorá de Yohanan, né, das Boas Novas do Evangelho, conhecido como Evangelho de João. Ele conta coisas que não estão nos outros três evangelhos sinóticos, né? Acho muito interessante isso. É como se João tivesse esperado e lido todos os outros três evangelhos e ele arrumou um jeito de escrever aquilo que eles não contaram, né? Porque foram tantas coisas que Yeshua fez que não dava para escrever realmente tudo, né? Então eles separaram basicamente aquilo que acharam mais importante, escreveram, e Yohanan foi lá e escreveu alguns encontros, algumas situações que ele presenciou, ou que os outros não presenciaram, ou que acabaram não optando em colocar em seus escritos. Então Yohanan foi lá e escreveu um evangelho bem diferente, mas parecido, né? Contando basicamente as, as, as viagens de Yeshua e algumas situações que ocorreram particularmente que ele estava presente. E essa conversa é muito interessante, porque fala exatamente da porção boa. Parece, né? Os textos são bem parecidos, né? E Yohanan tem uma peculiaridade. Ele classificou Yeshua como uma palavra feita em carne. Está lá em Yohanan 1, versículo 14. Ou seja, quando a gente vai vendo todo o evangelho de Yohanan, toda a Bessorá, todas as boas novas de Yohanan, a gente tem que estar com o pressuposto de que, no capítulo 1, ele colocou o que Yeshua era aos seus olhos. Então, a partir disso, a gente tem que construir a ideia do que está sendo dito ali. Por exemplo, quando Yeshua diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, são atribuições que a Torá também diz que é. Em vários textos aparece a Torá sendo o caminho, a Torá sendo a verdade, a Torá sendo a vida. As tuas palavras, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra luz para o meu caminho, ou seja, a Torá é o caminho. A Torá também é a verdade. Tua palavra é a verdade. Lá no Salmo 142, versículo 119, versículo 142. Também a Torá é vida. Está lá no livro de Deuteronômio, fala isso no capítulo 17. No livro de Levítico também. No livro de Êxodo também. Deuteronômio, capítulo 32, também fala a mesma coisa, que a Torá é a vida para o povo de Israel. Moshe fala, né, que a Torá é a justiça do povo de Israel. E será para nós justiça quando tivermos colocado em prática todos os mandamentos dessa Torá. Será para nós por justiça. Ou seja, a Torá, Yeshua disse que é o caminho, a verdade e a vida, Yeshua também é o guardião da justiça. Tudo isso é a Torá. Por isso que Yohanan diz, João, no capítulo 1, 14, diz, e a Torá, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, quando Yeshua diz, olha, a luz estará com vocês por mais um pouco de tempo, que luz é essa? A luz da Torá, em sua plenitude. Andem enquanto tem luz, ou seja, enquanto vocês ainda têm essa Torá, andem nela. Ou as trevas os surpreenderão, pois quem anda nas trevas não sabe onde vai. Então esse é um conselho que eu dou a todos nós, meus irmãos, até a mim mesmo, que quando você estiver sendo reputado por mais um neste mundo, quando as pessoas se sentirem à vontade para te chamar para beber, para te chamar para shows e festas que não condizem com alguém que serve ao Eterno, quando se tire à vontade para ficar falando coisas horríveis, hediondas diante de você,
Quando alguém está conversando coisas que não condizem ao servo do Eterno, um grupinho está ali falando, e você chega perto e essas pessoas não se sentem incomodadas em falar diante de você, é porque te consideram por mais um. Porém, quando você for odiado, ou seja, esquecido, não precisa ser odiado, mas esquecido por esse mundo, aí sim você está fazendo um bom serviço. Porque, literalmente, meus irmãos, não é que a gente. Eu mesmo, particularmente, onde eu chego, a pessoa faz festa, porque eu estou sempre rindo. Estou sempre animado, feliz, com um clima legal, tudinho. Mas é muito difícil eu ir para um aniversário. Vocês acreditam? Uma festa. Ninguém me convida, ninguém fala mais nada. Não é que eu esteja cobrando isso, não. É porque, literalmente, as festas, quando me chamam, eu não vou. Porque eu sei o que vai ter. Eu não quero ficar incomodando os outros, apontando o erro de ninguém. Nem me sentindo deslocado num local que não me pertence. Eu prefiro não ir. Então já me deixaram de convidar, foi bom, foi até interessante. Quando tem alguma coisa que eu sei que são pessoas que são comedidas, que vai ser um negócio mais tranquilo, eu vou. Porém, na maioria dos casos, eu não vou. Então, se sentem à vontade para se misturar, ou seja, não é você trazer a luz para o mundo, e sim o mundo trazer as trevas para a tua luz. Aí sim tem algum problema. E sua luz sirva para manifestar o que é errado. É para a gente ficar apontando, olha ali, tal, fulano e tal está fazendo tal pecado, se crê naquele, não. Mas que quando você chega, as pessoas se sintam constrangidas a também serem pessoas boas e justas diante do Eterno. Que as pessoas não se sintam à vontade em fazer mal ao próximo, ao teu lado, de mentir, de enganar, de roubar, de fazer qualquer coisa de errado. Eu sou muito alegre que na minha empresa, os meus funcionários, todos eles, até pessoas que nem servem ao Eterno, assim, posso dizer assim, né? Não tem nenhuma religião. Quando a gente vai atender um cliente, ele se sente emocionado quando os clientes elogiam a nossa honestidade, inclusive a deles. Eu sei que eu posso enviá-los sem medo de acontecer alguma coisa de errado, porque a gente preza muito pela honestidade. Então, é necessário que nossa luz contamine até pessoas que não servem ao Eterno ainda, né? E um dia eles possam servir. Isso é praticar a Torá. Continuando. Olha o que Yeshua diz. Presta atenção, viu? As relações, eu estou gravando de vermelho aqui, as relações com a porção boa. Enquanto vocês têm luz, ponham sua confiança na luz para que se tornem pessoas da luz. Yeshua disse essas coisas e saiu e ocultou-se deles. Do mesmo modo, Moshe dizia as coisas e se ocultava, ou seja, ele saía da presença do faraó. Do mesmo jeito, igualzinho. Tem mais coisas que Yeshua fez na presença desses homens aí importantes que estavam sendo aconselhados para não andar e não viver em trevas, que se associam ao faraó. Sim. Olha o próximo texto. Vehem lo haemnu lo afki asa otot rabim le nehem. Mesmo tendo feito Yeshua tantos milagres em sua presença, tanto otot, sinais, na sua presença, não confiaram nele. Moshe fez vários sinais na presença do faraó, vários otot, né, perdão, vários otot, vários sinais na presença do faraó. E ele não acreditou nele, não confiou nele. Do mesmo modo, esses homens aí viram os sinais e prodígios que Yeshua fez na frente deles e não confiaram nele. Yeshua se ocultou deles. Saiu da presença, disse o que tinha de dizer
e saiu da presença deles, porque não havia mais como mudar, porque eles estavam em trevas. Continuando. Então, Yohanan faz uma associação ao profeta Yeshayahu. E essa associação também arremete à, à porção do Yohanan 12, versículo 38. Para que a palavra de Yeshayahu, o profeta, se cumprisse. Adonai, quem creu em nosso relato, a quem o braço de Adonai foi revelado, a razão pela qual não podia crer era, como disse Yeshayahu em outro lugar, fechou-lhe os olhos, endureceu o coração. O faraó tinha um coração duro. Do mesmo jeito, Yohanan está associando esses homens que Yeshua estava falando, mas não quiseram mudar a sua convicção e segui-lo, não quiseram ser libertos. Do mesmo modo, Yohanan está associando ao homem que tinha o coração duro, que era o faraó. E o Eterno estava endurecendo o seu coração. Assim como endureceu do faraó, está endurecendo o coração desses homens. Para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se voltem para que eu os cure. Eles já estavam fixamente, reconheciam que o Eterno se movia através de Yeshua, ou seja, através da Torá ambulante, né? Yeshua estava numa conexão tão íntima com a Torá que Yohanan só disse, só imaginou. Esse homem é a própria Torá andando, não tem outro jeito. Ele é a Torá ambulante, né? A conexão do Eterno com Yeshua era perfeita. E esses homens não reconheceram, literalmente, a verdade que o Eterno revelou através de Yeshua. E endureceu o coração deles. Por quê? Essas são as palavras que falou Yeshayahu quando viu a sua glória e falou sobre ela. Aí Yeshua fala, né? E Yohanan fala o que aconteceu depois dessas palavras e quando Yeshua se ocultou deles, o que é que aconteceu? Ainda assim, muitos líderes puseram a confiança nele. Poxa, massa, igual o faraó, né? Moshe pode ir. Mas peraí, quem é que vai? Agora vem a vírgula, né? Mas, porém, todavia, como diria o Mora Daniel, né? Por causa dos perushim, não diziam abertamente, com medo de serem banidos da sinagoga, com medo de perder as suas cadeiras, assim como o faraó tinha medo de perder o seu trono. Esses homens tinham medo de perder a sua cadeira na sinagoga, o seu posto de honra. Pois amaram mais o louvor dos homens que o louvor da parte de Elohim. Que vergonha mesmo. Que coisa horrível. Agora, quantos de nós ainda temos esse sentimento? O medo de deixar o Egito e perder os favores do faraó. O medo de perder um, um local numa determinada religião para fazer a vontade do Eterno. Só por causa do posto que existe ali, sabendo que aquela religião, infelizmente, está fadada a cair como o Egito caiu. Isso aí é um sinal claro para todos nós, sem exceção. Não pense que você está livre ou que eu estou livre disso acontecer, não. Por fim, voltando novamente lá em Êxodo 20, capítulo 10, versículo 25, diz o seguinte: Moisés respondeu: Perceba também que precisamos possuir e sacrificar e apresentar como oferta queimada para que ofereçamos sacrifício a Adonai nosso Elohim. Nosso gado também irá conosco, nem mesmo um casco será deixado para trás, pois precisaremos escolher algum deles para adorar Adonai, nosso Elohim, e não sabemos quais deles necessitamos para adorar Adonai até chegarmos lá. Então, mesmo que o faraó estava pressionando, né, como a gente viu antes, dizendo, olha, vocês vão, mas os animais ficam. Porque a fome tinha devastado o Egito. Os gafanhotos tinham comido tudo.
Então agora ele estava aproveitando um nido útil ou agradável. Ele ia mandar o povo ir embora e queria ficar com os animais do rebanho dos israelitas para poder comer e passar a fome, matar a fome dos egípcios, né? Já que os animais dos israelitas não foram atingidos por essas pragas. Porém, meus irmãos, Moshe está dizendo que não abre mão. Moshe está dizendo, olha, eu só não levo essas casas porque é tudo de pedra. Eu vou levar tudo, não vai sobrar nada. Animal, menino, mulher, papagaio, bicho, vai tudo. Nem os cachorros latiram para Moshe não levar também os cachorros do Egito. Porque levou prata, levou ouro, levou tudo do Egito. Nem um cachorro latiu por causa disso. No capítulo ainda 10, versículo 27, diz: No entanto, Adonai endureceu o coração do faraó e não lhes permitiu partir. Mais uma vez, esse homem tem um coração endurecido. E olha o que ele diz agora. Com toda arrogância e prepotência, ele aflora mais uma vez. Porque ele tinha um coração duro. Por causa disso, ele vai falar. Mesmo numa situação de total destruição, esse homem se achava ainda superior. O faraó disse o seguinte: saiam da minha frente. É melhor que vocês não voltem aqui, viu? Nem vejam o meu rosto outra vez. Pois no dia que virem de novo, morrerão. Vocês, ó, se vier aqui de novo, me apareça aqui de novo, mostrar com alguma outra praga. Apareça aqui de novo, você vai acontecer com vocês, viu? Me trouxesse, rapaz, meio monte de praga, um monte de coisa. Não apareça de novo. Se você vier aqui, rapaz, olha, eu não sei o que eu faço. Ainda com arrogância, prepotência, achando que tinha alguma forma dele se sair como um vencedor, né? Eu acho que ele estava fazendo isso na frente dos seus servos, né? Para mostrar que ainda tinha autoridade diante de Moshe. E Moshe repete as suas palavras. Moshe respondeu: você disse bem, não verei mais o seu rosto. Porque Moshe já havia percebido que as oportunidades de techuvá que o Eterno havia dado para o faraó já se fecharam. Ele já sabia que estava no fim da destruição do Egito. Não havia mais nada para destruir a não ser agora tanto o faraó quanto os seus descendentes. E o Eterno já havia prometido, desde quando ele chamou lá Moshe. Ele disse: olha, quando eu tirar o povo do Egito, até o primogênito do faraó será destruído. Quem dirá o Egito? Se eu não me engano, está lá no capítulo 3. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Que o Eterno abençoe vocês. Que amanhã nós possamos dar continuidade ao nosso estudo. Que não haja mais intercorrências, que esse fone abençoado resista. E que nós possamos dar continuidade a essa maravilhosa porção, esses ensinamentos que a Torá tem para nos apresentar. Então, vocês ficam aí com Garganta de Aço e Yosef Torres, com a Bricato Corrani. Adonai veish miriha Aye Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai v'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka
Shalom. Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem e Yeshua Hamashia, em nome de Yeshua, o escolhido do Eterno, nosso Mestre. Amém. Shalom, 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 meus irmãos. Até amanhã, se o Eterno assim permitir. Estaremos juntos aí nessa mais uma jornada, né, de estudos dessa porção boa e que nós possamos pela manhã e pela tarde finalizarmos muito bem para que possamos trazer aí aprendizados de vida para todos vocês e que vocês coloquem em prática aí ao decorrer da semana, que é o maior intento do canal Teixeira Total, eu acho que é esse aí. É fazer com que esses ensinamentos da Torá possam ser colocados em prática. Amanhã eu coloco uma musiquinha para todo mundo, já está tarde, né? Todo mundo aí quer jantar. E amanhã a gente bota umas musiquinhas aí do More Hives, do CD novo que ele tá gravando, tá uma maravilha. E a gente escuta aí amanhã uns louvores, tá bom? Shalom, shalom, meus irmãos. Shabbat shalom. Até amanhã. Se a Eterna se permitir.